Fala galerinha, sou Felipe Bruno e quatro times que se destacaram nesse Brasileirão da Série A 2024. O primeiro destaque não tem como ser diferente. O Botafogo, campeão brasileiro, com certeza é um dos grandes destaques deste Brasileirão. É inegável que o Botafogo alcançou a marca de ser campeão brasileiro depois de muito tempo, além de combinar, claro, um título da Libertadores. O destaque do Botafogo se deve ao fato dos confrontos diretos. O Botafogo fez muito bem a tarefa nos confrontos diretos. Por exemplo, contra o Palmeiras, vice-campeão brasileiro, o Botafogo ganhou as duas partidas. 3-1 no Allianz Parque, 1-0 em casa. Contra o terceiro colocado, Flamengo, o Botafogo ganhou as duas partidas. 4-1 no Flamengo e 2-0 no Flamengo fora de casa. Contra o Fortaleza, o Botafogo venceu em casa por 2-0 e foi o único duelo em que o Botafogo perdeu ponto, né? Fora de casa ficou no empate contra o Fortaleza. E contra o Internacional, o Botafogo ganhou as duas partidas por 1-0. Ou seja, se a gente considerar os quatro adversários que estão logo abaixo dele na tabela de classificação, o Botafogo só não ganhou as duas contra o Fortaleza. Ou seja, é uma campanha inquestionável, uma campanha espetacular que, claro, levou ao título merecido, mais do que merecido, para o Botafogo. Por isso aí eu destaco o Botafogo como um dos times que se destacaram nesse Brasileirão. E aí, você concorda que o Botafogo foi um dos destaques desse Brasileirão? Deixa aí nos comentários. Outra equipe que eu acredito que foi um dos grandes destaques neste Brasileirão, sem dúvida, foi a campanha do Fortaleza. Mesmo com um orçamento abaixo do que muitas equipes nesse Brasileirão, o Fortaleza conseguiu montar um elenco competitivo e fazer um brasileiro muito bacana aí, um campeonato em que o time, em alguns momentos, inclusive, sonhou com o título do Campeonato Brasileiro e terminar na quarta posição com 68 pontos. Aliás, pontuação que já teve time ali brigando por título com essa pontuação. Enfim, o Fortaleza fez um belíssimo campeonato brasileiro. E é de se destacar um número que chama bastante atenção: o fator casa. O Fortaleza foi disparado o melhor mandante do campeonato brasileiro. O Fortaleza não perdeu nenhuma partida jogando em casa. Foram 14 vitórias e apenas 5 empates. Não tem como não destacar o Fortaleza numa sequência tão boa e tão consistente que o time fez, principalmente quando jogou em seus domínios. Fortaleza, então, é mais um dos destaques deste Brasileirão. E aí, você concorda que Fortaleza se destacou nesse Brasileirão? Bom, agora vamos aí para o Corinthians. Bom, o Corinthians aí viveu um ano de altos e baixos, lutou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, isso mesmo. Nos 6 primeiros jogos, o time sofreu 5 derrotas seguidas. Teve a troca de comando, saída do técnico Mano Menezes, a chegada de Antônio Oliveira, que ajudou o time a escapar do rebaixamento no Paulistão. Mas o início ruim no Brasileiro, nova troca de comando, técnico Ramon Dias chega, Corinthians chega em duas semifinais, porém acaba indo pelo caminho, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. Apesar de muito questionado, Ramon Dias nas eliminações nas Copas, ele continuou no cargo e conseguiu aí, junto com o elenco, uma sequência espetacular, igualando o feito alcançado apenas por Atlético Mineiro em 2021 e Internacional em 2020, que é a sequência de 9 vitórias consecutivas, que tirou o time da 18ª posição numa luta desesperadora contra o rebaixamento para um sétimo lugar, uma conquista de uma vaga da Copa do Brasil e uma vaga para a pré-Libertadores. É que depois da eliminação na Sul-Americana, muitos já falavam que o Corinthians não iria para a Copa do Brasil no ano que vem. Claro, aquele 0,04% de chance do time conseguir uma arrancada histórica e se classificar via Brasileirão era algo que parecia improvável, mas o Corinthians conseguiu buscar essa vaga no finalzinho.
e a sequência começou com um eletrizante 5-2 para cima do Atlético Paranaense. Uma vitória que trouxe a moral para o Corinthians, apesar do time naquele momento seguir na zona de rebaixamento. E olha que o Corinthians abriu 2-0, cedeu o empate, mas foi buscar o 5-2. Lembrando que antes dessa partida o Corinthians havia empatado com o Internacional, onde o Corinthians fez uma grande partida, mas um balde de água fria e um gol do Inter no finalzinho esfriou todo o clima ali de comemoração de uma possível vitória. Depois, um jogo com uma certa dificuldade, o Corinthians superou o Cuiabá fora de casa por 1-0. E aí nada mais, nada menos do que vencer um derby, voltar a vencer um derby poderia trazer um certo grau de tranquilidade para o Corinthians. Vitória por 2-0 sobre o Palmeiras e um respiro, uma saída da zona de rebaixamento. E aí veio a vitória de virada contra o Vitória fora de casa. Outra equipe também que viveu um grande momento nessa reta final. Aí o Corinthians venceu o Cruzeiro, venceu o Vasco e começou a olhar a parte de cima da tabela. O sonho virou realidade, uma vaga na pré-Libertadores e a vaga na Copa do Brasil, que veio a se confirmar numa vitória heróica, 4-2 contra o Criciúma fora de casa, por que não? Afinal de contas, o Corinthians perdia por 2-0 para o Criciúma no primeiro tempo, em que foi praticamente dominado aí pelo Criciúma, mas o segundo tempo deu a volta por cima, 4-2 vitória. Depois venceu o Bahia por 3-0 para se consolidar, garantir a vaga na Copa do Brasil e se consolidar entre os 8 primeiros colocados, a 7ª posição, buscando aí a vaga para a pré-Libertadores, que veio a confirmação matemática aí já na rodada contra o Bahia. E na última rodada, mesmo já classificado para a pré-Libertadores, um novo 3-0, 9 vitórias consecutivas, sem dúvida, da luta contra o rebaixamento a uma vaga pré-Libertadores e Copa do Brasil. Diria que o Corinthians também foi um dos destaques desse Brasileirão. Mas não podemos deixar de fora o Vitória. É inegável que a chegada de Thiago Carpini, um time que estava na lanterna do Campeonato Brasileiro e parecia um dos fortes candidatos ao rebaixamento. A campanha não era boa e o Thiago Carpini chegou e os ânimos mudaram no Vitória. É inegável que se nós olharmos os últimos 10 jogos do Vitória, vemos por que o Vitória reagiu tão bem e conseguiu não só escapar do rebaixamento, como conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Tudo começou com um empate 2-2 contra o Atlético Mineiro fora de casa, num jogo emocionante. Depois o Vitória mandou bem em casa e venceu o Red Bull Bragantino, venceu o Fluminense, venceu fora de casa o Atlético Paranaense. Essa sequência de vitórias em confrontos diretos já se desenhava o que a reta final aconteceria para o Vitória, se salvar do rebaixamento. Depois o Vitória teve a derrota para o Corinthians, que veio aquela sequência ali de invencibilidade do Vitória cair. Mas vale destacar que o Corinthians conseguiu a sequência ali de 9 vitórias seguidas. Então, em si, o Vitória só perdeu para o Corinthians nesses 10 últimos jogos. Depois disso, o Vitória foi até Criciúma e venceu o Criciúma. Foi até o Newton Santos e arrancou o empate contra o campeão brasileiro Botafogo. Quer mais? O Vitória venceu por 2-0 Fortaleza. O Vitória depois empatou com o Grêmio e fora de casa empatou com o Flamengo, terminando aí com uma sequência de 5 jogos de invencibilidade que a equipe fechou a sequência e garantiu uma vaga para a Sul-Americana, terminando na 11ª colocação. E aí, o Vitória foi um dos destaques desse Brasileirão? E aí, quero saber de vocês se teve mais algum time que vocês acham que se destacou nesse Brasileirão e se teve algum time aí desses 4 que vocês acham que não foi um destaque nesse Brasileirão. Deixa aí nos comentários.